Next, o banco digital que faz acontecer. Olá, boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com um número impressionante. Em 3 anos, o número de veículos roubados ou furtados chega a 1 milhão. Hoje, na Grande São Paulo, 6 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento com esse tipo de crime. Era bem cedo, quando a polícia saiu para cumprir os mandados em Santo André, na Grande São Paulo. Horas depois, havia 6 pessoas presas. 3 estariam envolvidas na receptação dos veículos. Os outros detidos seriam assaltantes. Um deles participou deste roubo 1 mês atrás. Os criminosos rendem um motociclista e levam o veículo. De acordo com a polícia, ele ainda postou na rede social a moto roubada. A partir da constatação do encontro desses veículos semi-desmanchados, é que nós começamos também esta investigação específica. Segundo o levantamento das Secretarias Estaduais de Segurança Pública, entre 2019 e 2021, cerca de 1 milhão de veículos foram roubados ou furtados no país. No último domingo, mais uma vítima. A família tinha deixado o carro estacionado bem aqui, ó. Mas na hora que terminou o espetáculo, cadê o carro? Tinha sido levado. É claro, bateu o desespero e aí começaram os problemas. Thalita ainda está abalada e mal consegue falar sobre o assunto. Ela não tinha seguro. Tem parcela dele até dezembro e eu não tô com o carro. Na esperança de recuperar o veículo que usava para levar a filha ao tratamento de saúde, ela percorre bairros de Santo André e ainda publicou fotos na internet. A gente batalha para ter, as pessoas vêm e tiram da gente. Veja agora outros destaques do dia. Estudo mostra o aumento no número de brasileiros que são vítimas de golpe. Ministro da Economia acredita que Brasil pode crescer 3% ainda em 2022. O dia de campanha dos candidatos à presidência. Organização Mundial de Saúde diz que já vê o fim da pandemia. Londres começa a se despedir da rainha Elizabeth II. Oferecimento Bradesco. A gente não para de se reinventar por você. O Procon de São Paulo recebeu em um mês mais de 28 mil reclamações de consumidores que se sentiram prejudicados ou caíram em golpes na hora de comprar pela internet. Numa ousadia que parece não ter limites, os criminosos já conseguem enganar ao mesmo tempo quem compra e também quem vende online. Um prejuízo equivalente a 2 meses de trabalho duro. O pintor Leandro perdeu R$ 4.400 num golpe que mais parecia o roteiro de um filme, de tão bem elaborado. A pessoa é muito treinado. Conversa com você pelo telefone naturalmente. Leandro já estava acostumado a comprar e vender motos e carros pela internet. Nunca tinha sido enganado. Primeiro, viu fotos de uma moto com preço atraente em uma rede social. O anúncio de um site conhecido despertou interesse, mas logo no primeiro contato, o suposto vendedor passou a negociar por mensagens no celular. Olhei os vídeos, olhei a documentação, numeração. O pintor fez questão de ver a moto e foi até a casa de um homem que acreditou ser um amigo do vendedor. Era, na verdade, o dono, que também se chama Leandro, e foi enganado pelo golpista. Ele contou para mim que ele era amigo do Leandro, que estava ajudando um amigo a vender a moto. E para o Leandro, ele contou que eu era um funcionário dele que ia ver a moto. Logo depois da visita, o negócio foi fechado e a transferência via Pix foi para a conta de um laranja. O verdadeiro dono jamais recebeu o valor. A moto também não foi entregue. Só no mês passado, o Procon de São Paulo registrou mais de 28 mil reclamações de consumidores que se sentiram lesados por lojas e plataformas virtuais que comercializam todo tipo de produto. Mas essas denúncias se multiplicam no Brasil quando essas lojas virtuais também são usadas e vítimas dos golpistas.
Foi o que aconteceu no caso do Leandro. A plataforma foi usada pelo criminoso. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, somente uma das plataformas de venda já acumula 209 reclamações até agosto. Esse especialista em direito digital e crimes virtuais faz um alerta. Encontros presenciais como o de Leandro podem ser arriscados. Marque sempre em lugar público. Um shopping center, um metrô, um local aberto e com grande volume de pessoas passando. Outra dica é optar por transações como transferências bancárias, que oferecem uma maior garantia para quem compra. Eu tenho certeza que eu perdi esse dinheiro. Representantes da plataforma de vendas online, usada como exemplo pela Secretaria Nacional do Consumidor, não quiseram comentar o assunto. No Rio de Janeiro, uma perseguição terminou com troca de tiros e um suspeito ferido. Os criminosos perderam o controle do carro e quase invadiram um restaurante. Pelo caminho, o rastro de destruição. Levei um susto, fiquei com medo, aguardei um pouco para esperar depois que eu vim aqui fora para ver o que tinha acontecido. Era o início da manhã. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um carro desgovernado invade a calçada. Repare que, por pouco, este pedestre não é atingido pelo veículo. Deste outro ângulo, é possível ver que o carro só para quando bate no muro do restaurante, em Realengo, na zona oeste. Pouco depois, policiais militares cercam o veículo. Ferido, um suspeito abre a porta e se rende. Paulo Ricardo Machado de Souza, de 29 anos, foi preso em flagrante. Com ele foi apreendida uma pistola calibre 9mm. De acordo com a Polícia Militar, PMs faziam um patrulhamento de rotina quando identificaram que aquele carro tinha sido roubado na semana passada. Houve perseguição e troca de tiros. Um outro criminoso, que também estava no veículo, conseguiu escapar. Valmir é dono de um dos imóveis atingidos. Ele está assustado porque costuma tomar o café da manhã com a neta bem na área onde o muro desabou. Porque quando o cara passou, não dá nem tempo de eu levantar, rapaz. Nem dá tempo não. O que ele fez? Flagrante de feminicídio em Curitiba. Um soldado da PM perseguiu de moto o carro da ex-mulher e atirou 8 vezes contra o veículo até ela parar. Em seguida, ele fica ao lado do carro e não deixa a ex-companheira sair. Esta outra câmera de segurança mostra o momento em que a filha da vítima, de 11 anos, consegue escapar. A polícia chega rápido ao local e pede que o homem largue a arma. Depois de mais de 4 horas, um tiro é ouvido. A polícia vai até o carro e encontra o agressor e a ex-mulher mortos. Em Luisiânia, cidade de Goiás, o piloto perde o controle durante uma apresentação e vai parar no meio do público. Veja de novo. Quem está ao volante é um jovem de apenas 12 anos. No acidente, uma mulher ficou levemente ferida. Vizinhos resgataram uma criança que ficou presa ontem num imóvel em chamas em Itabirito, Minas Gerais. Testemunhas gravaram o momento em que moradores tiram um menino de 7 anos do local. Ele estava sozinho em casa quando o incêndio começou. As causas serão investigadas. Ninguém ficou ferido. No Pará, o único aterro sanitário do estado é apontado pelo Ministério Público como prejudicial ao meio ambiente. Pesquisas realizadas durante um ano indicaram a presença de substâncias tóxicas nas águas da região. A área do entorno do aterro sanitário foi mapeada pelos pesquisadores do Instituto Evandro Chagas. Foram coletadas 28 amostras de água de locais diferentes. O resultado mostra que em todos os pontos foram encontrados metais pesados, como o arsênio, mercúrio e benzeno, além de seus derivados. Substâncias que estão entre as 10 mais perigosas na lista da Organização Mundial da Saúde. O estudo foi feito durante os últimos 12 meses a pedido do Ministério Público do Pará. O Ministério Público considera que hoje ele é um fator poluente que tem causado graves incômodos à população do ponto de vista do odor, dessa alteração do odor e dos incômodos à saúde da população. Esse daqui é o ponto com a menor distância entre o bairro e o aterro.
Daqui até lá não chega a ter 400 metros de distância. É tão perto que a gente consegue ver as máquinas trabalhando e até os caminhões descarregando o lixo. Por causa dessa proximidade, em alguns momentos do dia, o mau cheiro é muito forte, o que incomoda centenas de pessoas que moram aqui no bairro. O aterro sanitário começou a operar em 2016. Recebe resíduos sólidos vindos da capital Belém, Ananindeua e Marituba, as 3 maiores cidades da região metropolitana. São cerca de 1.800 toneladas de lixo por dia. Núbia mora aqui há 4 anos. Ela, os filhos e o marido não aguentam mais o cheiro ruim que vem do aterro. Quando chove, dá um mau cheiro muito forte, sufoca, dá tipo uma náusea, uma dor de cabeça. Quem vive da pesca na região também sente os impactos causados pela contaminação da água. Antes o rio a gente tomava banho, né? Era um rio da água preta, hoje é uma água barrenta e realmente não tem mais nem peixe. Não se pega, mas peixe assim for lá não pega mais nada. Segundo a direção do aterro sanitário, existem 6 pontos de monitoramento para evitar a contaminação. O aterro sanitário ele é projetado para ser 100% impermeável. O próprio relatório cita que não é conclusivo e que faz-se necessário a realização de coletas e de um estudo mais aprofundado e de longo prazo. Milhares de ingleses e visitantes estrangeiros começaram a se despedir da rainha Elizabeth II em Londres. Mais um dia de muita emoção, não é, Celso? Muitas pessoas passaram a madrugada na fila. Aos pés do Big Ben, à beira do rio Tâmisa, uma espera longa e nada confortável. Uma fila que só aumentava a cada minuto. Brian, que tem 86 anos, foi um dos primeiros a chegar. Eu estou aqui para celebrar a rainha que fez parte da minha vida desde os 16 anos, disse. 16. Foi esperando que ele ficou amigo de Ethan, que tem apenas 18 anos e também é fanático pela realeza. O estudante contou que o melhor da noite foi conhecer pessoas com a mesma paixão. Madrugada, a chuva vem e vai a todo momento aqui em Londres, faz 12 graus e os súditos ainda vão ter que esperar mais de 12 horas para poder entrar no parlamento. Muitas pessoas trouxeram barracas como essa, mas outras vão contar, olha só, apenas com a ajuda do guarda-chuva para se proteger. Outras nem isso. A Sky disse que trouxe um cobertor que ficou encharcado e nada mais. Já John, que serviu a guarda real por 22 anos, estava com traje de gala. Uma noite aqui não é absolutamente nada perto dos 70 anos que a rainha dedicou ao povo, disse. Os súditos amanheceram ali, assim como outros milhares que tomaram as ruas para assistir ao cortejo fúnebre. Às 2h22 da tarde, horário local, a rainha Elizabeth II deixou o Palácio de Buckingham pela última vez. O caixão seguiu numa carruagem com a coroa em cima. O rei Charles III, os irmãos dele e os filhos, os príncipes William e Harry, fizeram um percurso de 38 minutos até o parlamento, a pé, junto com o caixão. O público, em luto, fez silêncio. Com as ruas lotadas, sem espaço para mais ninguém, muitos ingleses lotaram os pubs, os famosos bares de Londres, para acompanhar a transmissão pela TV. O que a gente vê aqui é, mais uma vez, uma reverência silenciosa. Só se ouve mesmo o som da transmissão. No fim do dia, depois de uma rápida celebração, o velório foi finalmente aberto ao público. A previsão é que até segunda-feira, 750 mil pessoas passem pelo parlamento. Pela primeira vez desde a morte da rainha Elizabeth II, o rei Charles III terá um dia livre na agenda. Quem tem as informações é a nossa enviada especial a Londres, Thaís Furlan. Boa noite, Thaís. Boa noite, Celso. Boa noite, Cris. Amanhã a morte da rainha completa uma semana.
não há previsão de nenhuma cerimônia aqui em Londres. O parlamento britânico seguirá aberto para a visitação do caixão, onde está o corpo de Elizabeth II. A quinta será também o primeiro dia em que o rei Charles III não terá compromisso oficial. Na sexta-feira, ele vai com a rainha consorte Camila para o país de Gales, marcando o fim de suas visitas pelas nações que compõem o Reino Unido: Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda do Norte. No sábado, Charles já estará em Londres para receber os chefes de Estado que vão participar do funeral da rainha no início da próxima semana. Celso, Cris. Obrigada, Thaís. Veja a seguir, Ministério da Defesa detalha a atuação das Forças Armadas nas eleições. Ainda hoje, 3 em cada 10 brasileiros já caíram em algum tipo de golpe este ano. O Ministério da Defesa publicou hoje uma portaria que define a atuação das Forças Armadas nas eleições de outubro. Não existe menção a uma eventual apuração paralela dos votos. O detalhamento da atuação dos comandos da Força Aérea, da Marinha e do Exército foi publicado no Diário Oficial. O documento define que as Forças Armadas, quando houver solicitação do Tribunal Superior Eleitoral, vão garantir a votação e a apuração das eleições. A divulgação ocorre um dia depois da Defesa e do TSE negarem um acordo para que as Forças Armadas recebessem informações privilegiadas dos boletins de urnas. Coincide também com o voto de todos os ministros do tribunal a favor de testes em determinadas urnas com a biometria de eleitores voluntários nos dias da eleição. Os testes eram um pedido antigo das Forças Armadas. Entre 32 e 64 urnas, distribuídas em 5 capitais, serão testadas com a novidade da biometria do eleitor no momento do voto nos 2 turnos. A medida foi incluída de surpresa pelo presidente da Corte, Alexandre de Moraes, na pauta de ontem, mas com um acordo já costurado entre os demais ministros, para colocar fim aos questionamentos do Ministério da Defesa sobre a credibilidade do sistema eleitoral eletrônico. Amanhã, o TSE irá fazer uma simulação dos testes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu com empresários no Rio de Janeiro. E surpreendeu ao dizer que acredita num crescimento de até 3% já em 2022. Em um evento organizado pela Associação Comercial do Rio de Janeiro e pela Federação das Indústrias do Estado, Paulo Guedes fez um balanço das realizações à frente do Ministério e criticou as projeções conservadoras sobre o crescimento do PIB. Se não fizer nada daqui até o fim do ano, já cresceu 2,6%. Então, em vez de 1,5%, já está em 2,6% esse ano. E pode chegar a 3%. O PIB é a soma de produtos e serviços do país. Paulo Guedes também destacou as oportunidades de negócios, principalmente para pequenas e médias empresas. Segundo o ministro, o setor recebeu 48% do crédito disponibilizado pelo governo. Em vez de financiar o campeão nacional, você pode desalavancar, reduzir o endividamento e, ao mesmo tempo, com empréstimos como nunca houve para a pequena e média empresa. Nunca eles receberam tantos recursos. O Brasil está crescendo, a inflação está caindo, nós estamos gerando muitos empregos e com um superávit fiscal. Veja a seguir, passagem de tufão cancela voos nos aeroportos da cidade mais populosa da China. E ainda hoje, dona de asilo é presa por maus tratos no Rio de Janeiro. Na China, os 2 principais aeroportos da cidade de Xangai precisaram cancelar os voos depois da chegada de um tufão. O fenômeno tocou o solo na noite de hoje e provocou tempestades na costa leste. A previsão é de que a velocidade dos ventos se aproxime dos 200 km por hora. Mais de 26 milhões de habitantes vivem na região metropolitana de Xangai. Uma mulher que distribuía panfletos foi agredida por um vendedor ambulante em Lauro de Freitas, na Bahia. Irritado com a panfletagem perto da barraca, o homem jogou lama e cimento nela. O ambulante tentou fugir, mas testemunhas chamaram a polícia. Ele foi encaminhado à delegacia. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal fez uma operação contra uma quadrilha que comprava passagens aéreas na internet com cartões clonados da Caixa Econômica Federal.
As fraudes cometidas geraram prejuízo ao banco de cerca de 40 milhões de reais. Começou hoje a audiência de instrução do policial penal Jorge Guaranho, que matou um apoiador do PT em Foz do Iguaçu. Testemunhas de acusação, de defesa e o próprio policial penal serão ouvidos até amanhã. Guaranho é réu pelo assassinato de Marcelo Arruda no dia 9 de julho. Os dois discutiram e houve troca de tiros. Previsão do tempo. Apenas nesta primeira quinzena de setembro, cidades do interior de São Paulo já registraram a quantidade de chuva esperada para o mês inteiro. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Lid, bem que essa água podia ir lá para o centro-oeste, onde a seca está forte. Dá vontade da gente até mover, né, Cris? Pois é, por que isso não acontece? Vamos lá, boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. As frentes frias são as responsáveis por essa chuva acima da média. E elas estão com pouca força para formar nuvens carregadas sobre o centro-oeste. Goiás e o Distrito Federal só devem registrar chuva para valer em outubro. No sudeste, uma frente fria na altura do Rio de Janeiro mantém as nuvens de chuva. Em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul, um corredor de umidade espalha nuvens. No litoral do Nordeste e nos estados do Norte, com exceção do Tocantins e no Sul, a chuva é rápida. Nas áreas claras, o tempo fica firme e quente. O risco de queimadas segue alto no interior do Nordeste e no Tocantins. Em Porto Alegre, máxima de 18 graus. Em Vitória e Natal, faz 30. Em Goiânia, até 38. E em Belém, 33. Em Curitiba, São Paulo e no Rio, a quinta será chuvosa, com máximas de 13, 17 e de 23 graus. Em Cuiabá, tempo abafado com chuva e até 34. Tempo delivery, primeiro para a Fabiana, que é de Carmo do Rio Verde, Goiás. Vamos lá. Oi, Fabiana. Um sol para cada um. Capriche na hidratação, viu? Quinta e sexta com 37 e no sábado faz até 36. O Eduardo e o Henrique são de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha só, pedido duplo aqui na tela. Oi, Henrique. Oi, Eduardo. Quinta de tempo seco e quente com 34 graus. Na sexta pode chover à tarde e faz até 29. No sábado, mais chuvinha e até 26 graus. Já fez seu pedido aqui no Tempo Delivery? Então vamos lá. Mande o nome de uma cidade pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lidi. Até amanhã, Lidi. Até. Veja a seguir. OMS diz que fim da pandemia de Covid está próximo. E ainda hoje, como foi o dia de campanha dos candidatos à presidência. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez uma visita surpresa a uma das cidades recuperadas pelo exército do país. É a primeira vez que ele vai a um dos territórios retomados dos russos após o contra-ataque iniciado em setembro. Na visita a Izium, o presidente cumprimentou os soldados pelas conquistas recentes e afirmou que os russos poderão ocupar territórios, mas será impossível ocupar o povo. Em outra cidade retomada, o líder ucraniano chamou os militares de heróis absolutos. De acordo com a agência de notícia Reuters, o presidente russo Vladimir Putin teria rejeitado um acordo de paz que acabaria com a guerra. Agora, uma ótima notícia: o número de mortes pela Covid em todo o planeta caiu para o nível mais baixo desde março de 2020. Em apenas uma semana, a queda é de 22%. Mesmo assim, 11 mil pessoas ainda morreram infectadas pelo coronavírus em todo o mundo nos últimos 7 dias. Tedros Adhanom, que é diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, afirmou que nunca estivemos tão perto de acabar com a pandemia. O Google perdeu um recurso na Justiça para anular uma multa recorde imposta em 2018 pela União Europeia. O Tribunal Europeu, no entanto, achou adequado reduzir o valor da penalidade de 22 bilhões de reais para pouco mais de 21 bilhões. A empresa é acusada de forçar fabricantes de smartphones a instalarem os aplicativos do Google nos aparelhos. Para a Justiça Europeia, a prática configura abuso de posição dominante no mercado. O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral. Voltamos logo em seguida com mais JR.
Estamos de volta com o Jornal da Record. Nos primeiros 7 meses desse ano, mais de 300 idosos desapareceram em Minas Gerais. Parte deles sofre de doenças que comprometem a memória. Um drama para as famílias e um desafio para a polícia. Esta festa foi o último momento de alegria para a família da dona Terezinha. A aposentada de 73 anos desapareceu no início de julho. A filha conta que foi tudo muito rápido. Saí perguntando, alguém viu minha mãe? Mas ninguém tinha visto. Câmeras de monitoramento registraram a idosa sozinha na rua em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Érica diz que foi à delegacia, mas foi orientada a continuar procurando. Orientaram aí nos hospitais para ver se ela não estava. Segundo a Polícia Civil, não existe um prazo para que seja aberto um inquérito sobre pessoas desaparecidas. E no caso de idosos, a urgência do início da investigação deve ser ainda maior. A partir do momento que a pessoa quebrou a sua rotina, que a pessoa está fazendo algo diferente do que ela vem fazendo no dia a dia, ela já pode ser dada como uma pessoa desaparecida. Só nos primeiros 7 meses deste ano foram registrados mais de 300 desaparecimentos de idosos em Minas Gerais, mais que 60% do total do ano passado. Esta médica diz que algumas doenças podem comprometer a memória e prejudicar a mobilidade dos idosos. Frequentemente o Alzheimer, algumas alterações vasculares, cerebrais, alguns tipos de AVC. Angustiada, Érica diz que segue à procura da mãe. A gente não dorme, acorda de madrugada, já esperando só clarear o dia para sair, mas não encontramos. O funeral da Rainha Elizabeth está marcado para a próxima segunda-feira e terá o maior esquema de segurança da história do Reino Unido. Direto de Londres, vamos voltar a falar com a nossa correspondente especial, Thaís Furlan. Olá, Thaís, boa noite. Olá, Cris, Celso. A preocupação é garantir a segurança dos líderes globais que já confirmaram presença no velório. Cerca de 500 autoridades foram convidadas. Todos os líderes da Commonwealth, comunidade intergovernamental de 56 países, formada na maioria por ex-colônias britânicas, estarão presentes, incluindo os primeiros ministros da Austrália, Nova Zelândia e Canadá. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também já confirmou presença. Também são esperados no evento o imperador japonês Naruhito e o presidente francês Emmanuel Macron. O presidente Jair Bolsonaro chega domingo a Londres para o funeral, mesma data de integrantes das famílias reais europeias. Quem ficou de fora da lista foi o presidente da Rússia, Vladimir Putin. E Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, não é esperado. De Londres, Thaís Furlan. Obrigada, Thaís. Eleições 2022. Vamos ver como foi a quarta-feira dos candidatos à presidência. O presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, foi a Presidente Prudente nesta quarta-feira. O comício foi no mesmo dia em que a cidade completou 105 anos e foi feito ao lado do candidato ao governo de São Paulo, o ex-ministro Tarcísio de Freitas. O presidente falou em acabar com as invasões de terra. O Lula fala que vai valorizar o MST. Eu praticamente acabei com as invasões do MST, titulando terras pelo Brasil. Aqui é um local onde o MST sempre foi muito forte. No governo FHC tínhamos invasão de terra por dia. No governo Lula, 20 por mês. No meu, 5 por ano. E vamos zerar nos próximos anos as invasões de terra, porque daremos dignidade aos assentados do MST, titulando terra para ele. Depois, Jair Bolsonaro veio fazer campanha aqui no Rio Grande do Norte. Durante o discurso, o candidato à reeleição destacou os investimentos na área social, como o Auxílio Brasil de R$ 600 e as obras de conclusão da transposição do Rio São Francisco. Em Natal, Bolsonaro também fez um passeio de moto e visitou regiões populares da cidade para cumprimentar eleitores. O candidato pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu em São Paulo com representantes de cooperativas. Lula ouviu pedidos para a criação de um ministério para promover políticas públicas para os povos do campo e da floresta. Lula prometeu investir recursos para alavancar as cooperativas e gerar empregos. Nós vamos ter que discutir qual é o papel do Estado para garantir emprego.
Qual é o papel do Estado para garantir que a sociedade possa sobreviver? Uma cooperativa, ela não nasce de cima para baixo. Uma cooperativa só dá certo se ela for resultado da consciência das pessoas que querem criar cooperativa. A campanha mudou um pouco a estratégia. Tem investido em agendas pequenas. Alguns interlocutores da coordenação política calculam que essa reta final será apertada e que apenas 500 mil votos vão separar Lula de Jair Bolsonaro no primeiro turno das eleições. O primeiro compromisso de campanha de Ciro Gomes foi na Feira de São Joaquim, em Salvador. Ao lado da vice Ana Paula Matos, o candidato do PDT ao Planalto fez uma caminhada pelo local. Conversou e tirou fotos com apoiadores. Durante a visita, Ciro Gomes prometeu, se eleito, trabalhar para combater a informalidade. O candidato também criticou a campanha pelo voto útil no primeiro turno. Isso é terrorismo. Nosso povo humilhado, desempregado, faminto, não tem sequer o direito de votar em liberdade no sistema de 2 turnos. É fascismo puro do Lula e do PT. E isso nós temos que derrotar, tanto do fascismo corrupto da direita, quanto o fascismo corrupto da esquerda que o Lula representa. A candidata Simone Tebet, do MDB, fez uma visita ao Porto Digital, no Recife, considerado o maior polo de tecnologia do país. Ela acompanhou a apresentação e ouviu demandas de integrantes de empresas que estão instaladas na região. Simone Tebet também fez uma visita à Associação de Assistência à Criança Deficiente do Recife e depois participou de uma caminhada em um bairro da periferia da capital pernambucana. Assim como Ciro Gomes, a candidata também fez críticas aos pedidos de candidatos que estão à frente nas pesquisas pelo chamado voto útil. A eleição ela é de 2 turnos exatamente por isso, para que no segundo turno a gente faça, obviamente, a eleição dentro dos que forem a se apresentar. Eu estou extremamente otimista que a eleição está indo para a sua reta final e agora o eleitor está tendo a oportunidade de nos conhecer as nossas propostas. A candidata Soraya Tronic, do União Brasil, cumpriu a agenda de manhã na Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo. A advogada Soraya foi homenageada e falou sobre as propostas para a economia. Eu pude colocar aqui com os meus colegas toda a opção, tudo que nós temos para oferecer dentro do projeto principal nosso, que é a reforma tributária. Porque para cuidar de pessoas, eu preciso cuidar das contas. À tarde, a candidata veio para Brasília e seguiu com a agenda voltada para a área econômica. Soraya se reuniu com dirigentes do Instituto Unidos Brasil e recebeu propostas para a desoneração da folha de pagamento. Ela também participou de uma sabatina e de reunião com representantes dos Correios. O candidato do Novo, Felipe Dávila, visitou a Associação Comercial e Empresarial de Maringá, no Paraná. Ele voltou a defender a liberdade econômica. Dávila fez críticas ao modelo tributário do país, que para ele não favorece os investimentos e cria obstáculos para quem pretende empreender. Nós precisamos desburocratizar, simplificar regras, ter um sistema tributário voltado para ajudar o Brasil a retomar o investimento. O candidato do PTB, Kelmon Luiz, gravou o programa eleitoral. No Líbano, uma mulher entrou armada em um banco da capital, Beirute, para exigir o saque de mais de 13 mil dólares, ou seja, mais de 67 mil reais da própria conta. Segundo a imprensa local, a libanesa usava uma arma falsa e exigia a liberação do próprio dinheiro para pagar o tratamento da irmã, que tem câncer. Os bancos libaneses bloquearam a maior parte das poupanças por causa da crise econômica. A polícia não confirmou se a mulher foi presa. Um reino em transição. Na próxima quarta-feira, a série Reis chega à sua 4ª temporada com grandes novidades. A superprodução vai mostrar a trajetória do sucessor de Saul. É a história emocionante de Davi. Pelas estradas da Terra Santa, os animais ajudam a dar vida às paisagens e nos transportam para o passado. Isso é uma coisa muito bonita na Bíblia hebraica, que é a valorização do pastor de rebanhos. E tem uma sabedoria muito grande por trás disso, porque o mundo antigo
é o mundo de grandes civilizações agrícolas, onde a injustiça e a opressão marcam os grandes impérios. Na tradição bíblica de Israel, você tem a figura do pastor. Abraão é pastor, Moisés é pastor e Davi também. Bito. Davi nasceu aqui na região de Belém. A gente consegue avistar a cidade ali atrás. Filho de Jessé, o caçula entre 8 irmãos, era responsável por pastorear as ovelhas da família em campos como esse. Aqui, Davi viveu momentos de solidão, de reflexão. Davi era discreto, não chamava atenção. Por isso mesmo, ninguém poderia imaginar que aquele jovem se tornaria o rei de Israel. Belém, Betlehem, que é a casa do pão, é um vilarejo, Ele não é de uma família assim aristocrática, ele não é uma pessoa de expressão. Ao cuidar dos animais, Davi desenvolveu habilidades. Como é que a gente pode imaginar essa vida de pastor naquela época? Ser pastor é um trabalho complicado. Por quê? Porque primeiro tem ladrões que podem pegar seu rebanho, uma ovelha. Então, um trabalho que você tem que estar de olho, atento, ou seja, não é apenas levar as cabras ou as ovelhas de um lugar a outro, não? É também cuidar. A ovelha tinha também uma enorme importância econômica como fonte de carne, laticínios, lã. E mais que isso, preparou Davi para um grande desafio. Quando Davi se apresenta, ele disse para Saul, olha, eu posso enfrentar Golias. E Saul disse, mas você é tudo bonito, tudo jovem, deixa aqui, temos pessoas mais preparadas para isso. E Davi disse, olha, eu já matei um urso e já matei um leão, ou seja, já tenho experiência. Que diferença entre Golias com um urso e com um leão? Mesma coisa, então eu sou pastor já experiente. Toda essa história será retratada na próxima temporada da série Reis. Davi é um pastor de ovelhas, uma pessoa simples, mas de um caráter irreprimível. Mas também tem habilidades de luta, o pai ensinou ele a lutar. Tem outras habilidades além de apenas pastorear, ou seja, uma grande surpresa. Uma pessoa tão pequena com tanto poder. Assim como os irmãos, Davi lê, escreve, é inteligente. Mas o principal ofício do caçula da família era mesmo cuidar dos animais nos campos. Ele é um ótimo filho, ele é um filho obediente, ele é um filho que busca sempre obedecer às ordens do pai. A relação do Davi com os irmãos é um pouco turbulenta. Existem os seus momentos, assim, por assim dizer. Então, em todo o ambiente, ele procura agradar, ele busca agradar, principalmente os irmãos, a família, ele tenta se encaixar, porque na família dele ele é um pouco deslocado. Jessé, ele é um pai extremamente severo, mas muito amoroso com todos. Ele não acha que há uma perseguição dos filhos com Davi, ele acha que eles não compreenderam o Davi. Da vida simples de pastor de ovelhas para um grande guerreiro e futuro rei. Ele veio dessa humildade, não tinha esse senso de pertencimento. A gente vai contar, começar a contar essa história. A queda de Saul, a aparição de Davi, ele pastor ainda, toda essa fase mais jovem dele, através de um texto bem escrito, uma abordagem diferenciada. O começo da história de Davi de uma forma única você confere aqui na Record TV, a partir da próxima quarta-feira, logo após o Jornal da Record. Então, anote aí, na próxima quarta-feira estreia a 4ª temporada da série Reis. Você não pode perder. A dona de um asilo para idosos foi presa no Rio de Janeiro por maus tratos. Em todo o país, já são mais de 44 mil denúncias desse tipo de violência somente em 2022. Na porta do asilo, parentes em busca de informações. Ele está bem magro, emagreceu demais mesmo, entendeu? Quem conheceu, se ele chegar lá na rua agora, largar, ninguém conhece ele. A clínica foi fechada após denúncias de maus tratos. Numa ação conjunta da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária, a fiscalização resgatou 15 idosos em situação precária. Um deles estava amarrado a uma cama.
Nos quartos havia colchões sujos e restos de comida. Alimentos estragados e até remédios vencidos também foram encontrados. Este não é um caso isolado. Somente em 2022, mais de 44.300 denúncias de violência contra idosos foram feitas em todo o país. O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais registros. Fica atrás apenas de São Paulo. Edna Fátima dos Santos, de 66 anos, era dona do asilo e foi presa em flagrante ontem à noite. Em 2009, ela já havia sido denunciada por agredir uma senhora internada na unidade, mas na época foi absolvida. Assim que soube do fechamento da clínica, Adriana foi buscar o pai, um senhor de 78 anos com Alzheimer. Ela contou que as visitas eram restritas. Quando ela veio mostrar o lar, estava tudo limpinho, tudo direitinho, não tinha nada. Mas depois, quando a gente começou a visitar, a gente não passava daquela varanda ali, só até ali, dali voltava. Nenhum representante do asilo foi encontrado para falar sobre as denúncias. Os idosos que não forem para a casa de parentes serão encaminhados a abrigos municipais. Em São Paulo, a polícia fez uma operação para capturar foragidos da justiça. Um casal acusado de tráfico de drogas e tortura foi preso. Mais de 100 menores foram apreendidos. Os policiais saíram em busca de 1.100 adolescentes que teriam envolvimento em crimes. Em poucas horas, 117 foram apreendidos e encaminhados para a Fundação Casa. Hoje é o primeiro dia de uma operação. Então, a partir de hoje, as autoridades foram naquele endereço que essas pessoas possuem no processo judicial. Nas buscas, foram encontrados celulares, drogas e motos roubadas. Segundo a polícia, um tijolo de meio quilo de crack encontrado num hotel no centro de São Paulo é avaliado em R$40 mil. Mas a venda das pedras por até R$50 cada dá um lucro ainda maior aos traficantes. Outros 100 mandados de prisão eram de criminosos condenados e foragidos da justiça. Entre os presos, um casal que, segundo a polícia, faz parte de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios. Os dois são acusados de tráfico de drogas e tortura. Nós fizemos a prisão do Veiote, que é um traficante conhecido, não só pela sua hierarquia elevada dentro da ORCRIM, da organização criminosa, mas também pelo fato dele ser extremamente cruel com as pessoas a ele subordinadas. Segundo a polícia, o casal já foi flagrado em outras operações circulando e vendendo drogas na chamada Cracolândia, no centro da capital paulista. A operação também foi uma resposta ao crescimento de roubos e furtos no estado no primeiro semestre, em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com um estudo, 30% das pessoas entrevistadas já caíram em algum tipo de golpe. Principalmente os homens com mais de 60 anos. Faz 3 semanas que esta mulher não consegue dormir direito. Ela desconfiou quando a mãe recebeu uma ligação sobre um prêmio de uma marca de cosméticos. Mesmo desconfiando que se tratava de um golpe, ela caiu. Me senti muito mal. Hoje em dia se fala tanto sobre golpes, né? Como é que vai cair, né? Só que quando você cai, você se sente um lixo. Uma pesquisa da Federação dos Bancos, realizada em junho, mostra que 3 em cada 10 brasileiros já foram vítimas de algum golpe este ano. Em setembro de 2021, eram 21%. Os homens se declararam mais atingidos, principalmente os que ganham acima de 5 salários mínimos, têm nível superior e estão acima dos 60 anos. O golpe mais comum continua sendo o da clonagem de cartão, que, segundo o levantamento, atingiu 64% dos entrevistados, 16 pontos percentuais a mais do que em dezembro do ano passado. Praticamente todos os dias, a imprensa mostra casos de vítimas de golpes amorosos ou relacionados a dinheiro. Apesar disso, muita gente continua caindo na lábia dos golpistas. Mas por que isso acontece? Por que algumas pessoas são mais vulneráveis às histórias contadas pelos criminosos? É um medo de perder uma oportunidade, mais um desejo de conseguir aquilo muito rápido. Então, quando une essas duas pontas, acaba fazendo com que a pessoa se sinta mais suscetível a isso. O doutor em neurociência do comportamento diz ainda que as pessoas próximas devem acolher quem levou um golpe e não julgar. Para que você não se sinta pior ainda, porque a partir do momento que você descobre que caiu num golpe, vem mais um golpe enorme. Hoje eu entendo que é estar do outro lado, né? E
é aquilo, não se deve julgar e sim acolher, né? Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Reis. E depois de Amor Sem Igual, você confere a primeira prova do fazendeiro ao vivo em A Fazenda. Ótima noite para você. Boa noite.